Nós vamos primeiro organizar a casa para depois cuidar dos nossos servidores. Veja que situação grave. Se ela perder a concessão, aí sim todos os empregados da SEB vão estar na rua no dia seguinte. Saúde no Distrito Federal não existia. Simplesmente abandonaram a saúde do Distrito Federal. Hoje eu vim até o Palácio do Buriti conversar com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele falou sobre saúde, educação, investimentos na cidade e muito mais. Acompanhe a entrevista e não se esqueça. Curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Gente, hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu venho pelejando, como a gente fala no Piauí, há muito tempo para conseguir, e finalmente eu consegui essa entrevista com ninguém menos que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Muito obrigada pela sua disponibilidade em receber o blog aqui. Governador, eu vou começar essa entrevista pegando como gancho a questão dos metroviários aqui do DF, que estão em greve há algum tempo, reivindicando um reajuste salarial de mais de 8%, e a contratação dos últimos aprovados no concurso. Durante a sua campanha, o seu discurso é que haveria recursos e o senhor daria aumento ao funcionalismo. Hoje, o discurso do governo é de que não há dinheiro em caixa para tanto. O que mudou do cenário da campanha para cá? Nós temos uma situação bastante grave no âmbito do Distrito Federal que estava acobertada por diversos mecanismos mal utilizados pelo governo passado no que diz respeito às dívidas do Estado. Após um levantamento feito pela Secretaria de Fazenda, um levantamento muito bem feito, nós chegamos a um débito nas contas do Distrito Federal próximo a 8 bilhões de reais, o que demonstra uma situação financeira bastante ruim. Então nós temos aqui um desequilíbrio fiscal, nós temos empresas no Distrito Federal com uma grave situação. Você pega, por exemplo, o caso do metrô, ele gera um prejuízo anual da ordem de quase 800 milhões de reais, não tem capacidade de investimento nenhuma dentro do metrô, é uma operação totalmente deficitária e você tem uma média salarial lá que passa de 3 vezes o salário médio dos metroviários no país. Então o momento agora é de se recompor a empresa e essa recomposição ela vai ser feita com a privatização do metrô que já está aí nas ruas. Então nós temos consciência de que a culpa dos ganhos de lá não é dos servidores, eles receberam isso dentro da legalidade, todos eles souberam e sabem que são muito bem representados pelo seu sindicato, mas a vida hoje é simplesmente essa. O que nós encontramos dentro do metrô do Distrito Federal é uma situação de calamidade. Existe lá um sucateamento de todos os trens, eles simplesmente estão fazendo a canibalização dos trens. Eles param o trem, tiram as peças para colocar nos outros que estão rodando. Então o cenário é assim lá e eu emendo falando das demais empresas. Você pega, por exemplo, a situação da SEB. A SEB é uma concessão que pode ser dada para uma empresa pública ou para uma empresa privada. É uma concessão do Estado que a ANEEL que fornece. Essa concessão você tem vários requisitos que são obrigatórios dentro do contrato de concessão, dentre eles a questão do investimento na energia. A SEB está a ponto de perder essa concessão porque não fez nada do que estava previsto no contrato. Veja que situação grave. Se ela perder a concessão, aí sim todos os empregados da SEB vão estar na rua no dia seguinte, porque a empresa vale a concessão que tem. Então nós temos que partir para a abertura do capital, até mesmo para proteger os empregos dessas pessoas que estão lá, que mais uma vez eu repito, eles não têm culpa dos salários que recebem. A empresa foi mal gerida ao longo de muitos anos e gerou esse prejuízo absurdo. Aí você sai e vai para dentro de uma CAESB daquela. A CAESB hoje está tirando empréstimos da ordem de 200 milhões de reais para requalificar suas contas. Então nós estamos numa situação bastante grave e eu espero que os servidores dessas empresas, como os servidores do Distrito Federal, entendam que eu não tenho nenhuma política contra eles. Agora o que acontece? A situação nossa é escolher
entre quebrar o Estado e deixar eles todos sem salários, como já existe em outros estados da federação, ou organizar as contas do Distrito Federal para que nos próximos anos a gente possa conceder o reajuste e a recomposição salarial que é merecida por todos eles. Mas primeiro nós temos que arrumar a casa. E esse dever eu estou cumprindo. Basta ver as contas agora, nós tivemos uma melhoria das contas do Distrito Federal já no primeiro trimestre. Isso vai nos colocar numa situação, em pouco tempo, de tomar financiamentos internacionais, investir em obras, investir na melhoria da cidade, investir mais em saúde, educação, segurança e infraestrutura. Então, o ponto de vista meu, para finalizar essa pergunta sua, do que diz respeito aos reajustes, não mudou. Mudou só a forma de agir. Nós vamos primeiro organizar a casa para depois cuidar dos nossos servidores. Alguns veículos de comunicação têm criticado constantemente as suas viagens ao exterior. Como é que o senhor lida com as críticas por parte da imprensa? E o que o senhor tem trazido, vai trazer ou pretende, né, trazer para o DF desses países que o senhor tem visitado? Eu aprendi a lidar com a crítica há muito tempo. Eu sou advogado de formação e passei a vida convivendo com críticas e com disputas. Eu acho natural que a imprensa ela acompanhe essas viagens, mas nós sabemos hoje que o país como um todo perdeu a capacidade de investimento. Então, veja, uma das viagens que eu fiz a Portugal, eu fui assinar um convênio com a TAP e está sendo implementado agora o Stop Over aqui no Distrito Federal, que deve trazer ainda esse ano e a partir do próximo ano, pelo menos 10 mil turistas a mais para Brasília. Nós tivemos outra dessas nossas viagens, foi exatamente para um congresso de direito internacional, fui a convite do ministro Gilmar Mendes, e foi um congresso onde estava presente diversas autoridades, inclusive o ministro Sérgio Moro, que foi quem fez a palestra de abertura. Então, são coisas desse tipo que nós estamos colocando no cenário. Eu tive, por exemplo, na Feira de Lisboa de Turismo, e nós tivemos vários convênios que foram assinados lá com empresas internacionais. Isso está requalificando o turismo do Distrito Federal. Então, eu estou tranquilo em relação a esse tipo de crítica, porque eu sei o que eu estou fazendo. A última que eu fui para a reunião da UCLA, que é a União das Capitais dos Países de Língua Portuguesa, onde tivemos a oportunidade de eleger a presidente, que é a presidente de Macau, que é um país que está com um fundo bilionário estabelecido pela China para investir nos países de língua portuguesa, e com isso eu abri o convite e foi aceita a reunião da UCLA, que reúne mais de 60 capitais, vai ser aqui em Brasília, nos seus 60 anos. Nós temos que colocar verbas internacionais. Tem que ser dinheiro que está no exterior e os fundos internacionais querem investir no Brasil. Brasília não é só o centro do Brasil, é o centro da América Latina. Nós estamos a 2.000 quilômetros de qualquer capital da América Latina. Então nós temos que reposicionar essa cidade. Infelizmente os governantes por aqui passaram, e eu não gosto de falar de passado, eles esqueceram de colocar para o mundo que aqui é a capital da República. Você viaja pelo mundo afora e eles acham que a capital do Brasil é São Paulo ou Rio de Janeiro. Não é, Brasília. Nós vamos colocar isso no cenário nacional. E eu vou falar em passado agora na seguinte questão. Do início do ano para cá, a gente já teve mais de 20 mil casos de dengue aqui no Distrito Federal. O senhor acha que faltou uma ação preventiva do governo ou essa epidemia é reflexo de más gestões anteriores? A larva estava lá. Não fui eu que coloquei. E ela não nasceu agora no mês de janeiro. Nós, quando assumimos em janeiro, os carros de fumacê estavam lá no Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, que era o Gilberto Ock, ainda conseguiu, naquela época, trazer uma parte dos carros que o Distrito Federal perdeu do fumacê. Não tinha nenhum tipo de programa. Não recebeu os carros porque não queria contratar os servidores. Eu recebi ainda uma parte deles que eu consegui recuperar, coloquei aqui e trabalhei desde o primeiro dia. Vocês devem se lembrar que eu estava lá na Ceilândia lançando o programa contra a dengue. Eu fiz todo o dever de casa, mas o que acontece? Peguei uma cidade suja, foram milhares de caminhões de lixo que nós tiramos das ruas do Distrito Federal no SOS Limpeza que nós fizemos no início do ano. Agora, eu reconheço, tem que se trabalhar mais, dengue é uma questão de conscientização, a população também tem que fazer a sua parte. Quem anda por essa cidade vê a quantidade de lixo que é depositado nas ruas. E dessa maneira nós não vamos conseguir combater sozinhos a questão da dengue. Isso é um programa que exige a colaboração da sociedade. E esse processo de conscientização nós estamos fazendo. No que diz respeito à saúde, é muito bom você tocar nesse ponto. Saúde no Distrito Federal não existia. Simplesmente abandonaram a saúde do Distrito Federal. Primeiro ato nosso foi encaminhar à Câmara Legislativa a requalificação do Instituto, que eu era contrário, mas depois de conhecer e vendo com poucos aperfeiçoamentos, a gente consegue sim fazer um instituto que tenha transparência na gestão, e isso nós estamos buscando hoje.
e que possa realizar serviços rápidos. Agora veja o resultado disso. Em 5 meses, nós conseguimos reformar 6 UPAs que estavam simplesmente degradadas. Nós temos as imagens e elas estão à disposição de vocês. Conseguimos contratar, e ontem eu dei posse a 500 servidores na saúde, que hoje já estão dentro dessas UPAs e do Hospital de Santa Maria trabalhando, e nós vamos contratar mais 2.500 servidores até o final desse mês. Isso vai mudar a saúde no Distrito Federal. Nós estamos com um projeto para construir mais 6 UPAs, 35 unidades básicas de saúde e mais o Hospital da Ceilândia. Então, com isso, a gente vai dar uma melhorada. Vai resolver? Não. Eu não tenho medo de enfrentar. A única coisa que eu estou feliz hoje, realmente, é que eu vi que dá para fazer e que existe dinheiro na saúde para que seja feito. Então, eu tenho certeza que, pouco a pouco, a população do Distrito Federal vai sentir as melhorias na saúde e eu tenho certeza que nós vamos avançar muito. Então, eu quero dizer para a população do Distrito Federal, para o seu blog, para os seus ouvintes todos, que nós estamos fazendo um esforço sobre-humano para melhorar a saúde no Distrito Federal, mas é um esforço de verdade e que vale a pena. Só uma paradinha na entrevista para lembrar vocês. Dá o seu joinha, ativa o sininho no canto direito da tela, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Continua aí vendo a entrevista. Os serviços públicos do DF estão sobrecarregados por conta do número de pessoas que moram nos 33 municípios do Goiás e até mesmo Minas Gerais, que é a chamada região integrada, né, o RID-DF. Quais as medidas que o senhor está adotando ou pretende adotar para melhorar a prestação dos serviços públicos aqui, para as pessoas que moram aqui no DF e também para integrar essa região de desenvolvimento? Fui ao presidente Temer ainda no final do ano passado e pedi a ele que encaminhasse uma medida provisória possibilitando ao Distrito Federal a constituição de uma região metropolitana de verdade, onde os projetos fossem feitos, onde nós pudéssemos buscar recursos nos ministérios. E aí eu dou exemplos, por exemplo, a questão do trânsito. Você pega aqui a saída sul. O BRT foi feito até Santa Maria, mas eu não posso entrar em Goiás. Por quê? Porque o projeto lá tem que ser um outro projeto, com recursos colocados no orçamento de Goiás. Então não existem projetos de integração por conta dessa rede, que é uma coisa que não tem efeito prático realmente, né? Águas Lindas de Goiás tem uma população enorme. Foi criada como cidade dormitório do Distrito Federal. Aqueles que ali estão porque não tiveram condições de comprar seus imóveis aqui e foram para Águas Lindas. Bom, eles procuraram a saída. Só que Águas Lindas é Goiás. Não existe hospital em Águas Lindas. Todos os moradores de Águas Lindas, Santo Antônio Descoberto, são atendidos na rede pública de saúde do Distrito Federal. Sim. Então, vá a uma fila no Hospital de Braslândia. De cada 10 pessoas que você encontrar na fila, 7 são moradores ou de Santo Antônio ou de Águas Lindas. Nós vamos atender todos, é para isso que existe o SUS. Agora existe uma sobrecarga. Vá aqui a principal cidade que nós temos aqui na saída sul, chama-se Lusiânia. Tem 4 anos que o hospital está fechado. Todos eles são atendidos na nossa rede hospitalar. Eu estou trabalhando fortemente para conseguir implementar esse trem para Lusiânia. CBTU, a NTT, Ministério, todos nos ajudando. Porque aqui em Brasília nós temos 3 milhões e 100 mil habitantes. No entorno nós temos mais 2 milhões e meio de habitantes que usufruem dos serviços aqui. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou atender todos. Tenho certeza que nós vamos atender todos os moradores daqui e do entorno. Nós estamos mudando os sistemas dentro da saúde para cadastrar as pessoas, para a gente poder buscar o reembolso junto ao Ministério da Saúde. Agora, eu não tenho dúvida que nós vamos arrumar uma solução, seja para o transporte, seja para a saúde, seja para a educação no Distrito Federal, trazendo serviços de qualidade. Nós estamos fazendo uma verdadeira revolução na área da educação, e isso tem que ser dito. Não só por conta das escolas compartilhadas, com os militares cuidando da administração, mas o projeto do nosso secretário Rafael Parente, no que diz respeito à melhoria do ensino, é simplesmente um dos projetos mais avançados desse país. Eu tenho certeza que ao final de 4 anos todos vão reconhecer a melhoria na educação do Distrito Federal. A nossa perspectiva é de trabalhar fortemente para ajustar o Distrito Federal, voltar a investir naquilo que a população precisa, porque esse governo aqui, ele é para atender o cidadão. Recentemente houve uma renovação nos cargos de direção do MDB, né, com a posse do Rafael Prudente para a presidência e da Érica Filipelli. O senhor foi considerado um dos grandes artífices dessa mudança. Eu quero saber quais as suas expectativas para o futuro da legenda. Olha, eu tenho trabalhado muito fortemente no sentido de empreender uma renovação dentro do MDB. Eu acredito que o MDB é ainda o partido de maior capilaridade. Passou por uma crise muito grande, principalmente uma crise ética, porque seus principais líderes hoje respondem a processo,
Mas quando eu entrei no MDB, eu entrei sabendo qual era o partido que eu estava. Um partido que tem história no Brasil, que tem capilaridade, que participou de todo o movimento de redemocratização, e é atrás desse MDB que existiu, que era um partido correto, coerente, ético e que trabalhava muito pela população, que nós estamos buscando agora. O primeiro passo é arrumar a casa. Então aqui nós tínhamos um presidente do MDB, que é uma pessoa que foi importante para o partido durante inúmeros anos. Um cara que muito conhecido na cidade, com grandes serviços prestados. Então ele virou nosso presidente de honra, o Tadeu Filipelli, e colocamos um jovem de 35 anos, que tem uma carreira brilhante, está no seu segundo mandato como deputado distrital, 35 anos de idade, como presidente do partido. Então, eu trabalhei realmente. E trouxe a nora do Filipelli, que é nossa secretária da Mulher, que tem um trabalho sensacional, tanto fez isso no âmbito nacional, como está fazendo aqui no âmbito do Distrito Federal, como vice-presidente, prova de que não existe rancor com o passado. Então, eu acho que agora é olhar para frente e eu vou ajudar a reconstruir o partido no país todo. Lealdade. Total. Filhos. Amo. Presidência da República. Futuro a Deus pertence. Tem que fazer bem feito o que você está disposto a fazer agora. Coragem. Não me falta. Corrente. Adoro. Minha cidade. Gente, a gente vai ficando por aqui. Eu devo confessar a vocês que de todas as entrevistas que eu fiz ao longo de 16 anos aí de trabalho, essa foi uma das que eu mais fiquei nervosa. E muito obrigada, governador. Fundo do coração. Tenho certeza que você tem um grande futuro como jornalista, me acompanha há muitos anos.